E esse fim de temporada de Strange New Worlds, hein? Já vou avisando, tô meio dividido. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Chegamos ao fim de temporada de Strange New Worlds, o fim da primeira temporada da série. E que temporada, né? Foi muito legal acompanhar as aventuras do Pike, de toda a tripulação da Enterprise antes do Kirk. E esse fim de temporada trouxe uma surpresa. E é bom eu avisar que tem spoilers do episódio aqui nesse vídeo. Então se você ainda não assistiu, corre lá, assiste, depois volta aqui. Tivemos aqui a estreia do ator Paul Wesley no papel do Capitão James T. Kirk, né? O clássico Capitão Kirk. E olha, já adianto, eu não gostaria de estar no lugar do Paul Wesley ao interpretar um personagem tão icônico, principalmente depois de uma excelente versão, né, reimaginada ali pelos filmes atuais, com o Chris Pine no papel, que foi do William Shatner, né? O Shatner, obviamente, é o Capitão Kirk definitivo, não só por ser o primeiro, mas por trazer todos os aspectos que a gente conhece do personagem e que todos os outros atores, no caso o Chris Pine e agora o Paul Wesley, têm que trazer também um pouquinho, sem deixar de trazer a sua própria contribuição. E o Paul Wesley tem sim chance de trazer a sua própria contribuição para o Kirk, embora não seja uma participação tão grande. Sim, ele está lá durante o episódio, mas a gente conhece ali um Capitão Kirk numa situação bastante peculiar. E tem uma certa dica no fim do episódio de que ele pode voltar para a próxima temporada. Mas enfim, esse 10º episódio, o que nós temos aqui? Nós temos a série indo para um ponto em que Jornada nas Estrelas já esteve de certa forma. Aliás, de duas formas. Primeiro, porque o episódio leva a série diretamente para uma aventura da série clássica. Ele pega os eventos mostrados em um dos episódios mais clássicos de Jornada nas Estrelas, que inclusive eu já falei desse episódio naquelas minhas dicas, né? Quando a gente comentou aqui o episódio Memento Mori, eu falei dos episódios de Batalha Naval. E o principal de todos é Balance of Terror, que é justamente o episódio revisitado por Strange New Worlds, com a diferença de que quem está capitaneando a Enterprise não é o Kirk, mas sim o Capitão Pike. O grande dilema do Pike nessa temporada de Strange New Worlds tem sido toda a questão dele precisar se sacrificar para salvar a vida daqueles cadetes, algo que vai acontecer ainda no futuro da série. E aí a gente sabe em que situação o Pike vai se encontrar depois disso, né? Numa situação de quase coma. Ele se confronta com essa situação e com a situação de que, e se ele fizesse algo para mudar isso? Não só para evitar o acidente que o colocaria nessa situação, mas também evitar o acidente que mataria 2 cadetes, né? Ele consegue salvar a maioria, mas tem 2 que morrem. E aí a situação se complica quando ele encontra o jovem que vai se tornar ainda um dos cadetes que vai acabar morrendo. Coincidentemente, ele está ali visitando uma estação espacial e descobre que o filho do comandante daquela estação é justamente o menino que quer ir para a Frota Estelar e que vai acabar se acidentando. Esse episódio ele tem um probleminha, né? Porque se o Pike já estava pesquisando, e isso é mostrado no 2º episódio, ele já estava pesquisando sobre as pessoas que ele salvaria, porque ele sabia o nome de todos eles, ele se sentiu surpreso por um dos meninos ser filho do comandante da estação espacial que ele está visitando, é um furo de roteiro, de certa forma, né? Ele não sabia o sobrenome, enfim, ele se sente surpreso, né, por encontrar o garoto ali, e aí ele tem a visita dele mesmo, uma versão futura do Pike, que seria a versão que impediu todo o acidente, impediu os garotos de morrerem, impediu ele mesmo de se sacrificar, vindo visitá-lo dizendo que, olha, você precisa ver o que vai acontecer caso você evite tudo isso. E aí o episódio entra dentro do episódio Balance of Terror de Star Trek. E toda a ideia aqui é mostrar que se o Pike estiver comandando a Enterprise naquele momento, ele não vai ser capaz de lidar com a situação de crise contra os Romulanos e vai iniciar uma guerra contra os Romulanos que vai durar por anos, vai fazer com que tudo aquilo que a gente conhece de Jornada nas Estrelas acabe indo por água abaixo. O episódio é um bom episódio. Ele tem boas interpretações, tanto do Anson Mount como o Pike, novamente aí trazendo, né, toda a sua bagagem para o personagem, e também do Paul Wesley como Kirk, né, aparecendo ali, ajudando e até confrontando o Pike por algumas decisões que o Pike tem que tomar. E o episódio é muito bem dirigido também, tem ali bons momentos que fazem referência direta ao episódio Balance of Terror, né? Repetição inclusive de diálogos, de momentos exclusivos daquele episódio,
que são muito bem reencenados aqui com o elenco de Strange New Worlds. E aí, o que me deixou um pouco dividido com esse episódio é que, embora ele seja muito bom e acabe trazendo ali um desenvolvimento interessante para finalizar a temporada, ele lida com outro episódio de Star Trek. Como eu falei lá no começo, ele revisita duas situações de Star Trek, uma literal e a outra temática. E aí eu vou falar desse outro episódio lá quando eu for comentar a minha jornada pelo tempo, né? Então eu vou simplesmente citar a temática da coisa toda, que é mexer em toda a linha temporal. E você simplesmente salvar a vida de uma pessoa ou salvar a si mesmo, o que isso pode gerar dentro de uma linha do tempo já estabelecida. O problema é que na situação mostrada originalmente em Star Trek, eles estão interferindo no passado, em uma situação que poderia desencadear em algo que afetaria o futuro deles. Aqui nós temos uma situação futura, hipotética. Então é muito complicado que esse episódio tente lidar com isso, simplesmente dizendo para o espectador que, além do Pike precisar sofrer o acidente, um sacrifício que havia ficado muito mais interessante em Discovery, quando o Pike descobre que vai terminar daquela forma, mas aí a gente também não precisa ficar sabendo que o Pike precisava terminar daquela forma, e o pior, levar à morte de duas pessoas inocentes para um evento futuro, para algo que ainda não está escrito. Porque se o episódio está mostrando para o Pike que ele não precisa ser o capitão da Enterprise naquele momento, ele não precisa necessariamente morrer. Concorda comigo? Ele poderia simplesmente se aposentar e morar, sei lá naquela fazenda que a gente encontra no primeiro episódio, porque o Pike precisa de fato se sacrificar daquela forma. O futuro não está escrito, o que está escrito é o passado, por isso que toda a ideia de brincar com a linha do tempo é justamente quando se volta no tempo, não quando se avança. O sacrifício do Pike teria muito mais impacto se a série não teimasse em ficar revisitando isso numa situação em que ele está tentando impedir, simplesmente para ele descobrir que é impossível. É impossível porque se ele impedir, ele não vai ser um bom capitão o suficiente para lidar com uma situação com os Romulanos. E que aí só o Kirk seria capaz, então, de lidar com essa situação e resolver todo o embate. Eu sei, dificilmente a intenção do episódio é dizer que o Pike é um incompetente, mas no fim é o que acaba soando, né? Parece que de fato ele não seria capaz de lidar com aquela situação, mesmo cheio de boas intenções, que é o caso do episódio. Tem uma boa intenção por trás, que é mostrar como o Capitão Kirk foi fundamental ali. Mas isso, para quem está assistindo Strange New Worlds e não é fã de Star Trek, está começando agora a acompanhar a série, isso de fato não importa, né? O que importa é o desenvolvimento do personagem. Ele é confrontado com uma situação que, embora bem intencionada, acaba passando uma mensagem muito esquisita. Tirando o problema gerado por essa leitura que o episódio acaba deixando em aberto, fechar a temporada num episódio todo focado no Pike é uma boa ideia. E fazer isso revisitando um episódio clássico, um dos melhores episódios de Jornada nas Estrelas, é um bônus, né, para quem já é fã. E esse episódio acaba fazendo algo muito interessante, né? Como eu tenho falado desde o começo, Strange New Worlds é uma boa série para se começar a assistir Star Trek. E pensando nisso, pensando nos novos fãs, pensando em quem está assistindo agora porque é uma série nova, Strange New Worlds não torna obrigatório o espectador ter assistido a série clássica ou ter assistido aquele episódio em específico. Todas as informações que a gente precisa saber a respeito dos Romulanos estão lá. Todas as informações que a gente precisa saber para compreender o cenário estão lá. Se você já assistiu ao episódio clássico de Jornada, a sua experiência vai ser muito mais interessante, porque você vai conseguir fazer as conexões que o episódio está fazendo. Mas se você nunca viu, a história vai funcionar para você de qualquer forma. Mesmo que você nunca tenha assistido ao episódio clássico, dificilmente você nunca ouviu falar no Capitão Kirk. Então a presença dele ali também tem uma certa importância. E o Paul Wesley manda bem nas cenas em que ele discute com o Capitão Pike. Os dois acabam criando, de certa forma, um antagonismo, mas um antagonismo de boas intenções. E a gente percebe que o Kirk ali já é muito perspicaz e que o Pike tenta manter um diálogo, tenta jogar para um lado mais fiel aos ideais da Federação dentro de toda a discussão que ele tem com o Capitão Romulano. É um episódio que, num primeiro momento, ele soa realmente muito bom, mas quando você para pensar nas mensagens que ele acaba passando, e que, de novo, eu reforço aqui, são mensagens que eu acredito não serem intencionais, mas que acabam soando
erradas, acabam soando simplesmente convenientes para que as coisas aconteçam da forma como já estão estabelecidas por Star Trek, por Jornada nas Estrelas. É claro, o Pike não vai mudar o rumo das coisas, ele não vai mudar o futuro dele e causar uma nova timeline, como é a timeline, né, dos filmes, que não é a mesma da série clássica. Eu acho que ninguém está assistindo Strange New Worlds imaginando que isso possa acontecer, que ele vai criar uma nova timeline. Por isso que eu acredito que a série deveria se preocupar menos com timeline, menos com ficar nessa coisa de precisamos certificar os fãs de que nada vai mudar e se preocupar mais em introduzir Strange New Worlds, estranhos novos mundos. Talvez é isso que tenha me pego tão desprevenido com esse episódio, que tenha me dividido tanto. Ao mesmo tempo que é um bom episódio, é uma decisão estranha que a série fique batendo tanto na tecla da cronologia, batendo tanto na tecla de coisas já estabelecidas. Talvez na segunda temporada, graças aos eventos desse episódio, a gente tenha oportunidades então de se desvencilhar de toda essa busca do Pike por tentar mudar o destino dele, trazendo inclusive essas mensagens estranhas e focando realmente em aventuras descompromissadas, como estava sendo até agora. Os melhores episódios da série não são sobre a cronologia de Jornada nas Estrelas, e sim são sobre o que acontece naquele momento, o que acontece com os personagens, como eles vão sair de situações que parecem impossíveis e que tipo de ideias podem ser extraídas daí. No geral, a primeira temporada de Strange New Worlds foi muito boa, muito divertida, trouxe a sensação de estar assistindo algo tipicamente de Jornada nas Estrelas. Teve seus altos e baixos, mas as coisas boas aqui superam e muito as coisas ruins ou meia boca. Então, no geral, a primeira temporada de Strange New Worlds foi muito boa. Melhor primeira temporada de uma série de Star Trek, desde a série original, provavelmente. E o episódio Memento Mori dessa temporada é um dos pontos altos de Jornada nas Estrelas, ponto. É uma das melhores coisas já feitas com a franquia em muito tempo. O elenco, a produção, tudo é muito bem pensado em Strange New Worlds, e essa primeira temporada deixou muito claro que temos aqui uma série com um futuro bastante promissor. Coincidentemente, e aí uma coincidência extremamente esquisita, o episódio dessa semana, In The Orville, também revisita o episódio clássico de Jornada que eu vou comentar daqui a pouquinho. No episódio de The Orville, temos um dos personagens sendo enviado para o passado e criando uma família no passado. Aí o Capitão Mercer precisa voltar para tirar ele de lá e impedir que ele altere a timeline, altere as coisas que aconteceram e que pode mudar drasticamente o futuro em que eles estão vivendo. Ele também, de certa forma, me deixou dividido com a mensagem que ele passa em toda a questão de dever versus família, mas não é essa exatamente a mensagem que o episódio claramente quer passar. Então dá para fazer uma leitura mais profunda, e The Orville deixa muitas pontas para se fazer leituras muito mais profundas do que o que a gente tem encontrado em Strange New Worlds. E é isso talvez que me incomode em vários momentos assistindo Strange New Worlds e The Orville ao mesmo tempo, porque a gente termina Strange New Worlds comentando sobre a aparição de personagem clássico, a gente comenta o uniforme clássico aparecendo em um personagem, a gente comenta restauração de timeline, enquanto com The Orville a gente termina pensando em filosofia, a gente termina pensando em situações mais densas e complexas e temas mais densos e complexos. É isso que eu acho que faltou em Strange New Worlds em vários momentos ao longo dessa temporada. Espero, de fato, que na segunda temporada a gente tenha mais oportunidades, não só de visitar coisas novas, mas de discutir coisas importantes. Não importantes para a timeline de Star Trek, importantes para a formação dos futuros fãs de Jornada nas Estrelas. E o episódio que eu falei ao longo de todo esse vídeo, sem citar o nome, porque eu queria segurar você até aqui para você conferir, é o City on the Edge of Forever, que é um dos episódios mais bonitos de Jornada nas Estrelas, um dos mais citados em qualquer lista de melhores episódios, escrito pelo escritor Harlan Ellison, né? Um grande nome da ficção científica. E ele é um episódio muito tocante. É um episódio que lida com o Capitão Kirk se apaixonando por uma personagem no passado, para descobrir depois, junto com o Spock e com o McCoy, que ele não pode continuar com isso, porque se ele continuar, aquela personagem pela qual ele se apaixona
eu não vou comentar, porque se você nunca assistiu esse episódio, você precisa assistir. E para ter todo o gostinho amargo que ele deixa no fim, é bom que você não saiba o que acontece antes de ver. Então, The City on the Edge of Forever, 28º da primeira temporada de Jornada nas Estrelas, a série clássica. Corre lá para assistir. E óbvio, se você não viu Balance of Terror quando eu citei no episódio Memento Mori, essa é a tua oportunidade de conferir também Balance of Terror, um dos melhores episódios de Star Trek, que é citado totalmente nesse fim de temporada de Strange New Worlds. Gostou de Strange New Worlds? Mais do que isso, gostou dessa jornada acompanhando episódio a episódio da série aqui no canal do Cine Alerta? Deixa aí embaixo na área de comentários qual foi o episódio que você mais gostou dessa temporada. Fala aí, será que a gente concorda? O meu, obviamente, é o Memento Mori, que eu já falei aqui ao longo desse vídeo, mas eu quero saber o seu. Qual foi o episódio que você mais curtiu de acompanhar? Se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele fã de Jornada nas Estrelas que está agora conhecendo a franquia, está agora conhecendo Strange New Worlds. E se você quer ajudar a gente a manter esse conteúdo, a manter a produção, é muito fácil. padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que ajuda a gente não só a manter a produção dos vídeos aqui no canal, mas também dos podcasts que você acompanha lá no Spotify. Você também pode ajudar a gente toda vez que fizer suas compras na Amazon a partir do link que eu sempre deixo aí embaixo na descrição dos vídeos. A você que acompanhou ao longo de todas essas semanas a nossa jornada por Star Trek Strange New Worlds, valeu pela audiência e até a próxima!